Que já chegaram. Boa noite a todos que já chegaram. É um prazer tê-los aqui conosco. Meu nome é Daniela Garcia, sou diretora de operações do Instituto Capitalismo Consciente, e nós vamos esperar mais 4 minutinhos para que mais pessoas se reúnam junto conosco, e aí a gente começa oficialmente. Muito obrigada a todos, os painelistas já estão por aqui, vocês vão poder acompanhar um pouquinho da conversa entre eles, mas ainda informal, nosso evento começa às 18h35. Obrigada a todos. Vamos lá? Vamos. Muito boa noite. Agora, oficialmente, a toda a audiência que nos segue. Nós somos o Instituto Capitalismo Consciente, com o nosso Talk Consciente, o nosso evento mensal, hoje trazendo um tema muito interessante, empatia versus preconceito, que vai ser aqui amplamente tratado com o Marco. Gostaria de agradecer a todos que estão conosco, também a todos que estão na plataforma Inova Brau, nosso parceiro, que está fazendo uma retransmissão do nosso evento. Gostaria de agradecer a todos os painelistas, Hugo, Felipe, Cláudia e ao Marco, por estarem conosco, pela gentileza do tempo e a oportunidade de poder escutá-los, e convidar toda a audiência que queira fazer perguntas, que por favor coloquem no chat, que eu estarei aqui junto com a Roberta. Nós estamos aqui no backstage do evento e a gente vai, então, mediar as perguntas, levando ao Marco para que eles possam
o Marco possa conduzir depois aos speakers no final do nosso evento. A todos, muitíssimo obrigada. Esse evento está sendo gravado, depois vai ser disponibilizado na plataforma do CC Brasil, para todos aqueles que se inscreveram e não puderam estar presentes, ou aqueles que perderam parte deste momento. Então, muitíssimo obrigada a todos e um bom evento para vocês. Bom, boa noite a todos. Eu sou Marco Ornelas, sou psicólogo, consultor, escritor e hoje na cadeira de mediador, né? Uma responsabilidade grande para primeiro discutir esse tema, empatia versus preconceito, empatia e preconceito, né? E principalmente ao lado de pessoas tão incríveis como vocês. Super obrigado pela participação e um bom painel para todos nós, né? Eu queria apresentar aqui muito rapidamente a Cláudia, que é uma Chief Proposal Officer e uma executiva que tem mais ou menos uns 20 anos de experiência em estratégia, comunicação corporativa, reputação e sustentabilidade. A gente também vai ouvir aqui uma pessoa incrível, que eu já o conhecia, o Felipe, que está em plena transição de empresa, né? Até alguns dias atrás, ele é executivo da SAP, e um cara influente e absolutamente atuante nesse tema de diversidade, também de sustentabilidade, né? E uma pessoa reconhecida, inclusive, internacionalmente. E o Hugo, que é o presidente do Conselho do Capitalismo Consciente Brasil, conselheiro do Instituto Jô Clemente e, mais recente, também Chief Proposal Officer da Bravo GRC. Eu queria, antes da gente introduzir e chamar vocês para esse bate-papo, eu queria fazer alguns contornos aqui para todos nós, para quem está nos ouvindo e para todos nós. Acho que a primeira coisa é que muitos dos nossos preconceitos, é importante a gente entender, eles são ocultos, né? O que hoje a gente costuma dizer que são os nossos vieses inconscientes, e que, de alguma forma, eles acabam interferindo, tanto na nossa capacidade de escuta, de ouvir, quanto na nossa capacidade de empatia, né? Então, a nossa empatia sofre essa interferência. Uma outra coisa básica e importante também, a gente fala de preconceito, e acho que é legal a gente lembrar disso. Preconceito. O que a gente está dizendo? Que são ideias e conceitos preconcebidos, né? Todos temos, né? Não dá para dizer, eu não sou preconceituoso. Sim, todos nós temos conceitos, todos nós aprendemos, em algum momento criamos conceitos que foram válidos para as nossas vidas, pelo menos até hoje, e a gente passa a olhar o mundo, né? A se olhar e olhar o mundo a partir desses preconceitos, né? Então, quando a gente diz assim, eu não sou preconceituoso, no primeiro momento eu diria, é uma grande mentira. Todos nós temos um conceito, todos nós temos uma visão, né? A segunda coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é para a expressão empatia, né? Quer dizer, a gente fala de empatia, de se colocar no lugar do outro, de se colocar e vestir o sapato do outro, né? Sentar na cadeira do outro, são expressões que a gente usa. Eu acho que esse é um grande desafio e eu diria um processo quase que impossível, porque quando eu visto o sapato do outro, sou eu, Marco, vestindo o sapato do outro. Por mais que eu tente me despojar da minha visão de mundo, eu não tenho a visão de mundo do outro, né? O outro teve uma história e essa história ela é única, né? Eu me recordo que, há uns anos atrás, teve no Brasil o Museu da Empatia, e eu tive a oportunidade de levar um grupo e viver a experiência, e era uma experiência de colocar mesmo um sapato que não era meu e um fone para ouvir uma história daquele dono daquele sapato. Foi uma história muito marcante para mim, eu me lembro dessa experiência, que já se passaram alguns anos, mas foi muito marcante, né? Então, acho que é interessante a gente lembrar disso. E, assim, meio que por último, eu queria trazer que nós estamos e vivemos mesmo uma sociedade que ela é machista, né? Ela é homofóbica, ela é capacitista, ela tem traços de racismo, só que eu vejo que ela é uma sociedade que está em desconstrução, né? Nós estamos desconstruindo esses conceitos, né? Eu gosto muito de um painel como esse, porque a gente está colocando luz em temas, em comportamentos, em crenças e de alguma forma, caminhando para a gente diminuindo essa desigualdade, né?
Eu acho que quase como um fantasma, bota a luz para a gente tira o fantasma da escuridão. E acho que à medida que a gente reconhece, toma consciência desses preconceitos que hoje já não cabem, isso facilita a gente a construir uma sociedade melhor, né? E o terceiro aspecto que eu queria trazer, que está relacionado à empatia e preconceito, diz respeito à diversidade, né? Eu acho que todos somos diversos, aqui nós temos uma diversidade presente na sala. A gente, às vezes, trata a diversidade nesses 3, 4 referências, né? Gênero, homem, mulher, raça, às vezes até tratando orientação sexual, mas eu acho que diversidade ela é muito mais do que esses 3, 4 elementos, né? Estamos falando de idade, estamos falando de comportamento, estamos falando de história, de cultura, enfim, temos muitos outros aspectos que nos diferenciam, e eu gosto muito dessa ideia. Diversos somos todos nós, né? Diverso não é o outro, diversos somos todos nós. E é isso. O propósito, inclusive, desse talk consciente foi justamente ampliar a lente, ampliar o debate para além dessas questões tão, vamos dizer, rasas que a gente às vezes fala, né? Então, a ideia é essa, na direção dessas duas palavras, empatia, preconceito, diversidade, inclusão. Eu vou, no primeiro momento, como regra, deixar fluir essa conversa. Acho que todos nós 4, mas principalmente vocês 3, têm experiências muito enriquecedoras e vamos deixar fluir. Eu começaria te perguntando, Cláudia, como é que você vê e vive esse tema, né? Convidada para um painel denominado Empatia e Preconceito. Bom, obrigada aí pela introdução. Boa noite a todos e todas. É uma satisfação estar com vocês aqui, debatendo um tema tão relevante. Creio que o Hugo lembra quando ele fez essa abordagem, me convidando para participar do painel. Eu falei, mas eu? Foi exatamente assim que eu, né, me posicionei, mas nós somos sempre um exemplo, mesmo que não sejamos exemplares. Eu sempre uso essa frase, porque nós incorremos, né, em uma série de imperfeições ali, e o preconceito é uma delas sem que a gente nem perceba. E falar de preconceito, barreiras, limitações, nunca foram comuns para mim. Essa não era uma bandeira nas minhas inúmeras palestras, diálogos que eu tinha com diversos públicos ao longo da minha carreira. E eu nunca percebi se eu estava sendo tratada de maneira parcial ou se eu estava tratando de maneira parcial também, né? Com esses filtros, esses vieses todos que nós temos. Percepção, né? Acima de tudo, percepção, a minha, o meu filtro. Mas era cada vez mais comum, ao final dessas palestras, dessas intervenções, as pessoas me procurarem, especialmente mulheres, até pela identificação, né, e me agradecerem por eu estar ali, para mostrar que uma mulher poderia ter seu local de fala, né, e ter esse destaque. Era uma sensação incrível, né, pensar, nossa, eu consegui, mas isso traz uma responsabilidade muito grande. E eu passei a prestar muito mais atenção. Já participei de muitos encontros que eu ouvia, não, isso não acontece aqui, não, aqui a gente não tem preconceito, definitivamente, como você mesmo colocou, Marco, será que não? Né? Se a gente não fala, ali já existe uma barreira, né? Se eu não trato com naturalidade, se eu não trato, né? Já tem ali um primeiro viés, então eu entendo que um primeiro passo é falar sobre isso, rever como a gente fala e como a gente age também. Então, onde eu estava, eu podia não só inspirar outras pessoas, mas rever minha maneira de agir e pensar. Mas só isso não era suficiente, porque não era só sobre mim, né? É sobre o impacto e a influência que eu poderia ter nos diferentes públicos e onde quer que eu estivesse também. E nessa capacidade de entender e sentir o outro num determinado contexto, a gente remete, né, para isso que é essa empatia, o que é são esses vieses, porque desde cedo a gente é muito educado a certas crenças e princípios, seja numa cultura familiar, né, no reflexo da sociedade em que a gente está, e sem perceber, né, a gente vai sendo moldado nessa forma de agir. E nem sempre o preconceito é um pouco do que eu trago aqui para fechar essa primeira pergunta, nem sempre ele vem acompanhado de uma agressão,
que a gente sempre associa muito a isso, né? E ele pode estar ali de maneira sutil, né? Você vai revelando ali em comportamentos muito discretos que acabam comprovando essa maneira quase que subconsciente. E a gente convive achando que ele é natural, né? Que é assim mesmo que acontece. Então, recebi como uma surpresa no primeiro momento, né, Hugo? E depois eu falei, ok, sim, eu acho que tem muita coisa aqui para a gente falar e tem bastante coisa para debater, algo que eu quero impulsionar cada vez mais. Obrigado, Cláudia. Acho que, já que você citou, Hugo, como é que você vê e vive essas duas palavras, né? Empatia e preconceito? Como é que é isso para você? Bom, boa noite a todos, a todas. Super obrigado por estar em mais um Toque Consciente do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, né? Sabemos que os dias pandêmicos são extremamente atarefados e ocupados, e nós temos que disputar entre essa e aquela live, essa e aquela tarefa doméstica, essa e aquela obrigação, esse e aquele lazer, né? Momento da academia, momento de preparar o jantar, momento de botar as crianças na cama. Então, muito obrigado para aqueles que estão aqui com a gente para discutir esse tema que a gente considera muito, muito relevante. Marco, acho que essas duas questões, elas são realmente... É difícil eu encontrar palavras que sejam uma versus a outra, né? Normalmente eu sempre acho que as palavras podem ser uma somada à outra, né? Que eu acho que não é o caso aqui. Acho que o caso aqui é versus mesmo, ou seja, o que leva ao preconceito é a falta de empatia, tá? E quando você começou a dizer sobre diversidade, todos nós somos diversos, para mim diversidade é isso aqui, ó. Impressão digital de cada um é a sua diversidade. Nós somos tão diferentes que nem dois gêmeos são iguais, né? Eu tenho 3 filhos criados, 3 filhos homens, né, do meu casamento com a Laura, criados na mesma casa, completamente diferentes. Tem um DNA único, mas muito diferentes. Eu acho que isso é que somos nós. Da mesma maneira que quando a gente fala de diversidade, a gente fala de deficiência, né? Então, você citou que eu sou conselheiro do Instituto João Clemente, e o que me chamou a atenção, que é a antiga APAE São Paulo, né, para todo mundo ficar na mesma página, o que me chamou a atenção para me unir ao movimento há mais de 30 anos foi quando eu era vice-presidente do Carrefour e terminava o ano entre Dia da Criança e Ano Novo, né, e Natal, e muitas embalagens de brinquedo tinham sido danificadas, mas o brinquedo estava bom. Não tinha como recuperar aquilo e tinha que seguir para alguma doação, né? Podia ser criança carente, podia ser uma série de coisas, até que me apresentaram a antiga PAI, Instituto João Clemente, um negócio chamado brinquedoteca, que é como se fosse a biblioteca de brinquedos, né? Que, se você pensar, a biblioteca, inclusive, talvez seja o mais antigo formato de economia circular que a gente devia estar pensando em adotar. E o conceito era esse, né? A criança com deficiência intelectual podia ir na brinquedoteca, escolher um brinquedo por um uso temporário, levar para casa e, como eu nunca fui bom de futebol, então eu era o dono da bola, porque assim pelo menos me punham no time, né? Eu tinha que jogar. Eu chegava, quer jogar? Tem que me pôr, nem que seja no gol, né? Que foi o que eu joguei a vida inteira. Mas essa criança chegava e criava uma interação, porque ele foi o portador daquele prazer, daquela diferença, né? Então, aquela que é o diferente, ele tem uma outra diferença. A diferença que ele tinha, eu esqueço, né? Os amiguinhos esquecem da diferença que ele tinha para a diferença de ser o contribuinte daquele brinquedo para aquela brincadeira.
Inteligência emocional, que tanto se fala hoje, né? A gente tem um dos livros publicados pelo Capitalismo Consciente, que é Liderança Shakti, que é o equilíbrio do poder feminino com o poder masculino nos negócios. Não tem nada a ver com mais mulheres em cargos de liderança, menos homens em cargos de liderança, mais pessoas com orientação sexual diferenciadas em cargos de liderança. Tem a ver com cada um deles, cada um de nós, né, tendo equilíbrio entre as características maduras do masculino e do feminino, né, combinadas para poder se lidar nos negócios. E uma dos pré-requisitos, que são as chamadas características maduras, e é muito do feminino, é empatia. Né? Você, psicólogo, deve saber ou ratificar que nós, homens, somos jogo duro, somos cintura dura nessa história, certo? Aprender a sentir empatia. E eu lembro na nossa conversa preparatória para essa live, quando a gente falou assim, empatia é o tal do que os americanos dizem, né? Calçar o sapato dos outros. Falei, não. Empatia de verdade é sentir o chulé dos outros. Porque só calçar o sapato não é suficiente. A gente tem que viver efetivamente o que o outro está vivendo. Mas, como você diz, cada um tem uma história. A história é única. Essa impressãozinha digital aqui que você não consegue retransmitir. Então, é muito importante que se tenha mais empatia no sentido de humanização, o sentido de abertura a um valor fundamental do ser humano, que também o feminino nos ensina muito, que é o cuidar e amar. Tá? E tem uma frase do Dalai Lama que diz, né, nós viemos nessa vida para cuidar dos outros. E se você não puder cuidar, pelo menos não os machuque. Né? Então, esse lado, que é o lado de trazer essas questões importantes, né, de dizer como é que eu faço para equilibrar, né, para incorporar mais empatia na minha relação para eu poder ser mais diverso, para eu poder ser mais inclusivo, para eu poder ser menos preconceituoso. Acho que você pautou muito bem na entrada, todos nós temos um preconceito. Uhum. E acho que a gente estava falando ainda nos bastidores sobre Fábio Porchat. Eu lembro de um programa que eu assisti lá do Papo de Segunda, que ele assumiu, dizendo o seguinte, eu sou, por exemplo, um racista em desconstrução. Eu também sou. Também fui criado de uma outra maneira. Jamais fui racista, mas uma das nossas conselheiras, que é a Jandaraci Araújo, ela sempre diz, faça o teste do pescoço. Isto vale para racismo, vale para orientação sexual, vale para PCD, né? É aquela questão do seguinte, se entrou no ambiente e sentiu uma exclusão, tá? Isso é preconceito. Legal, muito bom, Hugo, muito bom. Eu tenho aqui bons inputs. Felipe, como é que chega esse tema para você? Como é que você vive e percebe essa questão de empatia e preconceito? Vamos lá, então, rapidamente, para explicar um pouco também de onde eu venho em relação à diversidade, é de um lugar, eu sou um homem gay e, ao mesmo tempo, sou um homem branco, cis, né? Ou seja, não trans, e é importante, eu acho que, marcar essas questões. Não sei se tem alguma pessoa que é deficiente visual, mas se tiver, sou um homem branco com cabelo raspado, com barba ruiva e casaco escuro, que há mais ou menos uns 9 anos trabalhava em comércio exterior e sofreu homofobia no trabalho. E por sofrer homofobia no trabalho
e ser tirado de projetos por causa disso, eu acabo saindo dessa empresa da área do comércio exterior e acabo entrando numa empresa de tecnologia, onde que eu entendia ser mais inclusiva, né? Que é a SAP, que é a empresa que eu trabalhava até semana passada. Então, trabalhei 9 anos na SAP e dentro dessa empresa, quando entro com a promessa de não deixar de falar sobre isso, né? E trabalhar para que ninguém passasse pelo que eu passei, eu acabo ajudando na criação do primeiro grupo de diversidade e inclusão LGBT da empresa no Brasil. Viro o líder desse grupo na América Latina, no Brasil também, na América Latina. E nos últimos 4, 5 anos tenho trabalhado com diversidade e inclusão de uma forma geral dentro da organização. E hoje trabalhando no Nubank, desde essa semana como coordenador de aprendizado e desenvolvimento em diversidade e inclusão. Então, tem uma consultoria também. Então, é um tema que eu trago de experiência e, a partir dessa experiência, transformo em ação, trabalhando para que ninguém passe por preconceito, né? E nesses 9 anos de aprendizado e estudo profundo no tema e trabalhando com o tema, eu acho que tem várias coisas que são importantes, bastante importantes de pautar. Eu gostei muito da questão de falar sobre empatia e dizer que, por mais que seja... Eu acho que empatia é movimento. Para mim, empatia é movimento. E todos nós, normalmente, usualmente, não gosto da palavra norma, mas usualmente todos os seres humanos são capazes de ter empatia. Com algumas exceções, porque também em relação à diversidade neurológica, cognitiva, tem pessoas que têm empatia demais, e aí eu posso trazer pessoas, por exemplo, que têm espectro de autismo, de Asperger, que sentem demais. Um parênteses, não sei se todos vocês sabem ou todas vocês sabem, mas o que difere os mamíferos dos outros animais é a capacidade de sentir empatia. O que nos faz também evoluir, né, como seres. Faz com que esses animais e nós, seres humanos, a gente consiga, de certa forma, assimilar as dores e os sentimentos de outro animal, mesmo só pela expressão, e conseguir com isso se proteger, viver em bando, comunidade, enfim, e o coletivo acaba nos salvando, né? Mas, ao mesmo tempo, é um músculo, é como se fosse um músculo, né? Quanto mais a gente exercita e propositalmente a gente tenta fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro, é um movimento, e para mim, eu sempre falo um movimento de afeto, num lugar muito diferente de afeto de carinho, mas afeto de propositalmente querer se deixar afetar e afetar as outras pessoas, que é como falava Spinoza, né? Baruch Spinoza, ele falava que não existe movimento mais de afeto mais incrível do que a busca pelo conhecimento em direção às pessoas, né? A busca pelo conhecimento. E é isso, buscar conhecimento nas pessoas propositalmente para entender elas é um processo, um movimento de afeto, e para mim isso é empatia. Que também traz a questão de que é impossível a gente se colocar no lugar de outra pessoa totalmente, porque eu assimilo as dores e os sentimentos de outra pessoa a partir dos meus filtros, né? Como você mesmo falou, Marco. Então, eu tenho vivências, experiências, tenho a minha diversidade. Se eu não for, por exemplo, um psicopata que é incapaz de sentir empatia, e a gente tem uma outra diversidade cognitiva de pessoas que não sentem empatia, por isso serial killer e todas essas coisas acontecem, por isso é uma neurodiversidade também. Mas eu acho que a empatia é um movimento que nos leva a um lugar de reflexão contínua. Sempre falo que diversidade, aprender sobre diversidade, se entender nesse mundo com um olhar inclusivo, é um diálogo constante com desconforto. Se você não se sente desconfortável, é porque não está fazendo a coisa certa. É basicamente isso, porque se sentir desconfortável nesse processo de se entender como pessoa privilegiada, como pessoa que tem responsabilidades sobre várias questões sociais, por ter privilégios sociais, e saber o que fazer com isso, porque não é sobre culpa, mas sobre responsabilidade, né? Quanto mais privilégios, maior nossa responsabilidade social, pelo menos. E nesse movimento fazer algo a respeito. Então, portanto, responsabilidade, né? E nesse lugar de fazer algo a respeito, um lugar de reparação. Então, para mim, empatia é esse lugar de movimento, onde propositalmente eu tento assimilar e entender as dores das outras pessoas, mas principalmente tentar chegar em um lugar que eu gosto de usar a palavra alteridade, a gente já falou sobre isso uma vez, eu acho, Marco, certo? Que é a capacidade de entender que toda pessoa é um universo em si
e que só ela pode falar por ela mesma. E muitas pessoas trazem a expressão lugar de fala, né? Que é um pouquinho diferente, mas a alteridade é esse lugar de contemplação da outra pessoa, o entendimento da outra pessoa, que é desvinculada de mim, mas ao mesmo tempo que eu posso entender se eu me deixo afetar. E esse lugar de afeto também é um lugar de vulnerabilidade, que é uma palavra também que se fala tanto agora, né? É preciso se colocar em vulnerabilidade para conseguir realmente se deixar afetar pelas outras pessoas e ter humildade o suficiente para entender que a gente é preconceituoso, vai cometer erros o tempo todo e que é só uma questão de se propor a aprender e se propor enfim, nesse exercício de empatia, entender as outras pessoas, né? Então, eu acho que é nesse lugar que fica meu entendimento de empatia depois desses 9 anos. Nossa, muito legal, muito legal. Uau, vamos lá. Cláudia, quando a gente conversou na nossa prévia, batendo papo, te conhecendo, né, eu fiquei muito impactado com a tua última história na Nespresso e os projetos que foram desenvolvidos lá. Conta para a gente um pouquinho sobre essas ações, né, que eu acho interessante. Vamos começar, acho que para a gente discutir empatia e preconceito, vamos começar a discutir o que nós podemos fazer e estamos fazendo, né? E algo também que a gente levantou até pela composição desse painel aqui, é que cada um de nós tem uma experiência muito prática, né? A gente, seja na nossa vida pessoal, seja uma oportunidade de realizar isso em trabalho, né? Onde nós, nas corporações que nós ali representamos, e algo que foi muito marcante para mim, e aí um grande aprendizado, é que nem sempre as iniciativas, elas vêm do topo. Nem sempre elas vêm do board, ou né, da liderança, ou mesmo da área de RH. Muitas vezes as pessoas acham isso, né? Que quem deve pensar nisso e promover isso e ser esse impulsionador é essa área, ou pelo menos esse iniciador, né? E de fato é muito mais talvez genuíno, né, quando você percebe que isso pode surgir de diferentes frentes, e foi um pouco de como nasceu uma das iniciativas que até hoje é referência lá na empresa, e me recordo quando nós tínhamos havia um espaço ali no jardim chamado Nespresso Expertise Center, em que levávamos muito conteúdo ali de café, experiências para os nossos clientes, e começamos uma parceria com o Instituto Chefes Especiais, que visava, né, da formação em gastronomia para meninos, né, no caso ali, adolescentes com síndrome de Down. E essa iniciativa partiu de uma colaboradora que fazia um trabalho voluntário e começamos a inserir no nosso dia a dia, e mais pessoas se envolveram e passaram a ser voluntários lá também, até que decidimos levar isso, né, para outras instâncias dentro da corporação e pensar como é que nós poderíamos conectar de maneira muito mais intensa e propositiva, intencional mesmo, dentro da organização. É claro que quando se fala ali em contratação de PCDs, a gente está falando de um cumprimento, né, legal, né, existe um aspecto ali de cotas, todos sabemos que toda empresa tem uma demanda por essa contratação, mas acabam oferecendo isso em posições que são de pouca responsabilidade e mesmo pouca exposição. E interagir com pessoas com deficiência exige de nós um exercício para o qual a gente não foi necessariamente preparados, né? Muitas vezes o pensamento ou o sentimento é exatamente de ter pena ou evitar falar, né? Ter isso como barreira, fingir que nada existe de diferente ali. E de fato existe. E a beleza está exatamente você falar e agir com naturalidade para que todos se relacionem bem e promover isso também nesse processo de inclusão. Então foi esse trabalho, né, como ele começou, mas a maneira como ele foi implementado é que foi diferente, né? Porque fácil seria colocar a pessoa numa atividade repetitiva nos bastidores, até mesmo atividades irrelevantes, mas nós não daremos a oportunidade às pessoas se desenvolverem, e aqui não só quem foi contratado, mas quem já estava ali e quem interagia também com a marca em alguns canais. Eu tenho que destacar aqui o apoio
indescritível da PAI, né, antiga PAI, né, Hugo, que com eles, né, foi feita toda a seleção, capacitação e o acompanhamento, inclusive dos colaboradores que estavam ali mais envolvidos diretamente com as novas pessoas. Então, foi eleito um padrinho para estar perto daquele novo colaborador e ajudar no que fosse necessário, dando todo o suporte. E a decisão foi exatamente colocar essas pessoas no front do atendimento, das principais lojas, seja no CEP da Oscar Freire, né, ou no shopping de grande movimento. Então, com isso, a gente deu um passo distinto, que era sim colocar essas pessoas no que era o coração do nosso negócio, que era o atendimento aos consumidores. Então, não era só um aspecto de sensibilizar colaboradores, a equipe, sem dúvida, teve papel fundamental para que isso acontecesse, mas os consumidores para essa nova interação. Tivemos barreiras, né? Isso, sem dúvida, dizer que foi fácil, que tudo funcionou bem, não, tivemos resistência, não há como negar, mas também eu tenho que reconhecer o impacto que isso causou no clima organizacional e nas pessoas no entorno. Elas se conectaram de uma maneira muito mais forte com a empresa, passaram a entender muito mais o que era um propósito e essa construção de longo prazo, que tem uma prática diária que vai muito além daquele quadro que você coloca, né, nas paredes ou que coloca ali no site corporativo. Então, foi possível perceber que elas ficaram até mais felizes, mais realizadas, com muito mais vontade de trabalhar. E com o tempo, até os clientes, que também teve um papel ali de educação, de adaptação, né, de expô-los a uma nova situação, eles também mudaram o seu comportamento. E esse atendimento para o consumidor final, ele passou a ter uma outra velocidade, uma outra interação e talvez até um outro sentido. Não era sobre produto, não era sobre marca, mas era sobre propósito e valores, uma vez mais, né? com mais respeito e de maneira muito mais intencional, né? Com aquela vontade, aquele desejo genuíno em se fazer. A gente falou de barreiras também, né? Acho que esse é um tema importante, porque, claro, resistência, atitudes negativas, seja internamente, então, você tem que ter muito claro aquilo que você quer fazer, e aí o apoio da gestão, ele é determinante. Liderança aqui tem um papel de acelerar e de realmente garantir que aquilo que se comprometeu realmente vai acontecer. E aí, sejam as barreiras internas, já citei aqui um pouco dessa adaptação e preparo de todas as pessoas, e também externa, dos consumidores, né? Algumas mais externalizadas, outras mais veladas, ainda assim, até isso teve que fazer parte da capacitação de todo mundo que estava envolvido, porque iam ter barreiras, né? Situações seriam enfrentadas ali, mas era importante de seguir com aquilo que se acreditava. Creio que não só naquilo que se faz dentro da companhia, mas como é que cada uma das empresas tem um papel de fazer o que é necessário dentro da sua realidade e dar o exemplo, mostrar que também é possível. Então, hoje já é um programa bastante consolidado em vias de expansão na companhia. O áudio, Mário. Desculpe. Muito obrigado, Cláudia. Super interessante essa. Eu fiquei bem tocado quando você me contou essa experiência. Eu acho que pulando, inclusive, até para você, Felipe, um pouco como. E aí, assim, eu me recordo, né? A gente já fez uma conversa, eu conversei com outros executivos também da SAP. Como é que nasce esse programa de diversidade e quais são todos os elementos, como vocês estão usando, tanto para acolher, né, que é um pouco isso que você diz, como eu posso me sentir sendo eu dentro dessa companhia, mas principalmente como é que eu preparo a companhia para ela acolher isso, né? Eu gosto muito dessa ideia
do afeto e do acolhimento, né? Eu falo sobre isso, eu só queria falar um pouco rapidamente sobre o que a Cláudia falou, que eu acho que é esse lugar que eu quero ver as empresas, né? Quando eu falei sobre reparação, sobre lugar de ação, né? Porque é isso, é uma ação que busca resolver alguns contrastes, alguns problemas sociais, e o preconceito em si. É isso que eu considero o final, não o final, mas o que deveria ser o objetivo de todas as empresas trabalhando com diversidade e inclusão. É conseguir bancar no seu produto e serviço, nos seus processos, a inclusão de fato, né? Com seus clientes, porque é aí que além de trabalhar internamente, mudar as pessoas a partir disso, porque as pessoas levam para suas casas e família, enfim, e também são rede de reprodução de melhores práticas e inclusão, conseguir bancar a inclusão, a diversidade no seu negócio e conseguir tocar as pessoas a partir disso e educar as pessoas a partir disso também, seja através do marketing que também é real com relação ao que a empresa faz, ou o sistema, por exemplo, quando eu falo disso, eu lembro muito da questão da SAP, que é uma empresa que está em todos os países, que grande parte das empresas grandes utilizam SAP, e que no momento que faz softwares mais inclusivos, muda as empresas por dentro também, porque acaba que essas empresas também usam esse software. Então é isso, esse para mim é o objetivo que as empresas deveriam ter, que é um lugar de reparação, é um lugar de bancar a diversidade e inclusão no seu negócio, né? E é a partir do seu produto e serviço que muda a realidade do mundo. E daí sobre como se organiza isso internamente, é uma empresa como a SAP, por exemplo, primeiro é importante entender o tamanho da empresa, né? Com 140 mil funcionários no mundo inteiro, 114 mil funcionários no mundo inteiro, e que tem uma estrutura de diversidade e inclusão global já muito bem organizada. Então, existe um escritório de diversidade e inclusão que fica fora do Brasil, mas se comunica com todas as regiões. Então, quando se cria o Grupo de Diversidade e Inclusão LGBT no Brasil, ele já existia desde 2001 na Alemanha. Então, existe um suporte e uma experiência já dada, né, para a diversidade nessa empresa. Mas o que eu acho muito interessante da estratégia da SAP é que ela se organiza em pilares que conseguem pensar na experiência da pessoa funcionária dentro da organização, desde antes dela entrar na organização, né? Então, são 3 pilares, basicamente, que trabalham com experiência e jornada inclusiva, que vai falar sobre pensar nos processos a respeito da pessoa antes de entrar na empresa e como a empresa se comunica com a população externa e com esses possíveis talentos. Os processos de atração de talentos, os processos de entrevistas, o processo de seleção, que precisa ser inclusivo e justo, socialmente justo também. Como você vai entrevistar, vai fazer uma seleção com pessoas com deficiência também, se você não está preparado para isso. E se não é preparado para isso, ela não é uma entrevista justa, né? Então tem que ser pensado em tudo isso. Como se consegue fazer com que não se tenha vieses inconscientes ou preconceito no momento da contratação? Eu falo de uma ferramenta bem prática que por exemplo, se usa às vezes a contratação que a gente fala, se usa até um termo, ainda se usa no mercado um termo que é bastante capacitista, que é entrevistas cegas, que é o currículo cego, que na verdade é basicamente esconder as informações de foto, a informação de universidade, ou tudo que não tenha nada a ver com experiência, para que essa pessoa chegue até a gerência sem essa gerência saber quem é essa pessoa. Então, tem uma situação há muito tempo na SAP em que o gerente tinha certeza que ia entrar um homem pela porta da empresa e entra uma mulher com cabelo rosa toda tatuada, né? E mostra também o quanto esse gerente tinha vieses, né? Então, são exercícios assim que ajudam também as gerentes, as lideranças a entenderem seus vieses. E tem vários ferramentais assim, que é importante se implementar no meio desses processos, mas então, voltando para a experiência, pelo menos para esse pilar, é entender também os processos de contratação, de promoção e progressão, se eles são justos para todo mundo, entender como organizar métricas a respeito disso. Então, por exemplo, se nós temos uma equipe, digamos, hipoteticamente, que tem 50% de homens e 50% de mulheres, e a longo prazo, em 5 anos,
nessa equipe só são promovidos homens. E, a princípio, se não se tiver um olhar, ou pelo menos um penso específico para isso, ainda é possível que passe e a gente não se dê conta. Mas é importante ter essas métricas, esse cuidado para entender isso como um ponto de exclamação, como um ponto de advertência. O que está acontecendo que essa gerência ela só promove, talvez ela só desenvolva da melhor forma homens quando a gente tem uma equidade de gênero no time? Quer dizer que só os homens desse time são qualificados o suficiente para serem promovidos? Então, é esse tipo de métrica que também auxilia a empresa a entender. Progressão e promoção, e também o processo de deixar a empresa, né? Entender por que as pessoas deixam a empresa. Se tem a ver com a falta de segurança psicológica, de preconceito, ou simplesmente é por uma questão de salário, enfim. O outro pilar tem a ver com a criação da cultura inclusiva, daí vai vir muito o que a Cláudia falou, né? De ter representatividade suficiente, pelo menos em grupos, para que as ideias de melhoria de dentro da organização sejam dadas e implementadas, mas principalmente trazidas pelas pessoas daquele grupo. Então, é importante que se tenha um grupo de pessoas LGBTs que dissertem e falem, e reflitam e conversem com RH, com liderança sobre o quanto esse ambiente, os processos dessa empresa são inclusivos para pessoas LGBTs. E daí vem o lugar da liderança de dar esse lugar e de dar esse espaço para essas pessoas com credibilidade e entendendo como um lugar de criação de inovação, né? Então, essa população vai dizer, olha, os banheiros ainda não são banheiros que são inclusivos para pessoas trans, por exemplo. É um fato bem já conhecido no mercado. Então, eu ouvi essas populações. O que a população negra tem a falar sobre essa empresa? Como a gente ouve essa população e faz com que ela seja parte da solução, né? E, assim como todo mundo. E esse é o processo de criação de cultura inclusiva. Então, ter grupos de pessoas que têm representatividade é extremamente importante. Porque mesmo que a diversidade sejamos todos nós, no mundo em que a gente vive, que existem marcadores sociais que fazem algumas pessoas serem entendidas ainda como menos seres humanos que outras pessoas, e é real, muitas pessoas morrem por serem quem elas são, a gente precisa olhar para esses marcadores e entender por que acontece como acontece, né? Ao fazer o teste do pescoço que o Hugo falou, e além de se perguntar quem não está aqui dentro, se perguntar por que não. O que a gente faz de errado que faz com que essas pessoas não entrem? Num país com a população de 54% de pessoas negras, a gente tem nem 5% de pessoas negras. Tem alguma coisa errada. Mesmo que no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é onde eu moro, tem uma população negra não tão grande como no Nordeste, ainda é o Brasil. O que a gente está fazendo de errado? E um outro pilar, então, além desse exercício, reflexão, representatividade, trabalho com pessoas que fazem parte dessas populações, e também criação de soluções a partir da representatividade, tem um outro lugar que a gente falou, que a Cláudia deu o exemplo da Nespresso, que eu acho incrível, que é o lugar da diversidade no ecossistema, né? Então, como eu me relaciono com fornecedores, com os nossos clientes, com toda a minha cadeia, com todo o meu ecossistema para ser exemplo e fazer com que essa cadeia também seja mais inclusiva. Não só os clientes, mas os fornecedores e enfim, parceiros, todo mundo que faz parte dessa cadeia. Então, influenciar positivamente, criar projetos que, a partir do teu produto, serviço e processo, façam o mundo também ser mais inclusivo. Eu acho que são esses três pilares os mais importantes para estruturar uma estratégia de diversidade e inclusão nas organizações, que começa com essa revisão de processos, de entender por que essas pessoas não estão aqui. Essa é a pergunta, para mim, de ouro, para levar a empresa a entender, porque não existe receita de bolo, né? Então, criar essa estratégia de diversidade e inclusão, ela depende muito também da cultura da empresa, situação, e assim vai. Mas essa pergunta, ela para mim é a pergunta de ouro, né? Hugo, da cadeira de conselheiro do Instituto Capitalismo Consciente, como é que essas coisas se conectam? E talvez até da cadeira e da tua experiência como conselheiro de outras empresas, como é que você vê essas questões? Né? Como é que isso se conecta com o capitalismo consciente e como é que isso se conecta com as companhias? Né?
Olha, as falas da Cláudia e do Felipe são incríveis e levam a cada vez mais acreditar que o propósito do capitalismo consciente faz muito sentido, que é transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil para diminuir a desigualdade. Quais desigualdades? Todas que a gente encontra no ambiente profissional, no ambiente corporativo. Eu volto lá atrás, quando eu fui presidente de 2 bandeiras do Grupo Pão de Açúcar, que cuidavam de clientes do que a gente chamava de classe média baixa, né? Para não dizer de baixa renda, que era a bandeira do Compre Bem, que antigamente era barateiro, depois converteu para Compre Bem, e a bandeira das Sendas, que era um misto um pouco disso, porque tinha lojas no Leblon, em Copacabana, e tinha um monte de loja na Baixada Fluminense também. Nós trouxemos naquela época, e aí seguindo um pouco o que o Felipe estava falando, nós trouxemos naquela época para dentro um trabalho de estudo de mercado do antigo Data Popular, que hoje é Instituto Locomotiva, do Renato Meirelles, e fomos viver na casa dos clientes. Eu acho que essa questão, por exemplo, o Felipe já passou por coisas que eu nunca passei. Então, a empatia dele é muito diferente do que a minha, porque eu nasci de classe média, tive algumas dificuldades, mas morei no exterior, sou branco, sou hétero, casado, né? E o máximo que eu tive, assim, de, vamos dizer, preconceito foi quando eu era mais novo e era gordinho, né? Fácil de mudar, né? Fácil de assumir. Muito difícil de entender outras questões, outras preocupações, né? A gente não tinha no nosso vocabulário, e ainda hoje se usa, né? Isso é mimimi. Né? Monte. É o desprezo ao sentimento dos outros. Isso eu trago nesse estudo que a gente fez na época lá do Compre Bem das Sendas, que eu chamo de arrogância intelectual. Nós que não temos, né, temos privilégios, né, eu digo que existe uma foto, né, acho que todo mundo conhece essa foto, ganhou prêmio já no mundo inteiro, uma foto super marcante, que é uma foto aérea que mostra do lado esquerdo, né, Paraisópolis e do lado direito Morumbi, né? Se a cegonha errou aonde te larga, né, entre o muro, tá? Tu tá ferrado na vida ou tu tá feito na vida. Isso não existe. E é isso que o capitalismo tenta mudar, o capitalismo consciente tenta mudar, né? Diz assim, quem a cegonha largou do lado esquerdo, que é a Paraisópolis, né, pode sair dessa situação. E quem a cegonha largou do lado direito, que é no Morumbi, né, se não agir com ética e transparência, tudo mais, pode sair dessa posição também. E aí, o que nós fizemos? Nós fomos morar nessa casa dos clientes para quê? Para entender o que eles viviam, como é que eles viviam, qual era a situação deles, né? E a gente chegava com algum preconceito assim. Eu vou dar um exemplo muito simples. Naquela época, as bandeiras tinham marca própria com o nome das bandeiras. Então, o produto extra era extra, o produto Pão de Açúcar era Pão de Açúcar, o produto barateiro era barateiro. E nós fomos numa casa de uma cliente que, organizada, arrumadinha, geladeira, televisor, tudo mais, etc. E eu sabia que ela era cliente do Compre Bem, que tinha mudado de nome para Barateiro, mas a marca própria ainda era Barateiro. E no final do dia eu perguntei para ela, pô, mas eu estou vendo que você compra lá, mas você não tem nenhum produto barateiro aqui em casa? Ela falou assim, meu amigo, eu já sou pobre, você quer comprar um produto que chama Barateiro e ponha na minha casa para todo mundo ver que eu sou mais pobre ainda.
Pô, aquilo foi um clique assim, foi um chute no fígado, certo? Para dizer, olha a besteira que nós cometemos, né? A falta de sensibilidade. Depois mudou a marca para Qualitar e para trazer um outro negócio. Mas a questão básica, por que eu trago essa história? Porque ela me remete à questão de que quando eu não sei o que os outros fazem, eu acho que eles não fazem nada. Quando eu não sei como eles sentem, como eles vivem, eu não sei o que eles, o como e o que eles vivem, né? E acho que o Felipe trouxe uma questão muito importante. Quando veio o movimento Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. Pô, a gente tinha acabado de perder o menino, né? João lá na favela, mas a gente precisou de um advento lá nos Estados Unidos, onde realmente negro é minoria, são 14% da população, e como o Felipe trouxe, no Brasil são 54% da população, então não tem nada de minoria, né? Para ter que fazer essa questão. E quando a gente tentava dar uma minimizada, né? Fazendo todas as vidas importam, não, naquele momento precisava se chamar a atenção da população negra desse país. Tá? Então, é a mesma coisa que quando se tem homofobia, tem que chamar atenção para aquele momento, para aquela questão, né? Ah, não é assim, todo mundo é importante. Todo mundo é importante, mas então demonstre que é importante, né? A gente fala de desigualdade e diz assim, o Brasil é muito desigual, então paciência, né? Eu tenho que contratar gente top, né? Que fez escola de primeira, fala inglês e, se possível, já fez intercâmbio. Ótimo, você vai contratar, como o 99 Jobs identificou, nas 300 programas de trainee de 2019, 99,2% de pessoas brancas héteras. Que tipo de diversidade você quer traduzir? O Brasil é uma pirâmide socioeconômica diversa. Como é que você quer atender, o seu negócio quer atender esta pirâmide sem que você reflita ela dentro da sua empresa? Pode ser que a questão da LGBTI que mais seja ainda uma minoria, talvez porque nem todo mundo ainda tenha tido a coragem e tenha tido o acolhimento necessário para se revelar também. E por que não? Tá? Então, essa questão é uma questão que nós precisamos dar espaço efetivo nos negócios, porque cada um de nós está aqui hoje, né? O Felipe com uma carreira brilhante lá na SAP, agora há 2 dias no Nubank, né? Com as conquistas que teve, com a sua consultoria, a Cláudia, né? Com todo o histórico que teve de Nespresso, agora indo para uma carreira mais solo, mas com esse mesmo perfil que eu também estou agora fazendo o caminho de volta, Cláudia, eu estou voltando para o mundo executivo, né? Mas com esse papel de Chief Purpose Officer, né? Que tem essa questão toda de dizer assim, pô, o que é isso? É ouvir e dar espaço necessário para as pessoas. E, de novo, hoje eu estava tendo uma uma conversa muito proveitosa que foi trazida pelo meu CEO da empresa nova, né, da Bravo, Claudinei, dizendo o seguinte, pô, você viu o texto que a gente preparou de diversidade? Eu falei, ainda não. Estou preocupado com ele. Acho que a gente devia ouvir alguém que entende realmente desse assunto. Eu falei, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Porque a gente vai ser preconceituoso na hora de até fazer o próprio texto. Porque nós não vivemos isso. Nós não sabemos como viver. A gente precisa de ajuda. Tá? Então, acho que uma das coisas que está faltando em todo o universo corporativo é mais vulnerabilidade, mais acolhimento, mais pedir ajuda. Isso eu não sei fazer.
E não é porque eu não sei fazer que eu sou um burro incompetente, certo? E que eu vou ser demitido por essa questão. É ter exatamente essa coragem de dizer assim, ó, isso pode não ser assim. Vamos ouvir quem entende, vamos pedir ajuda, né? E são áreas diferentes. A diversidade, de novo, a história da impressão digital. Cada um é diverso. Então, quando eu falo de diversidade, eu falo de um monte de coisa. O Felipe falou assim, pô, eu vou contratar um PCD, né, sem ter ninguém dentro da empresa? Como é que ele vai acolher? Você já pensou nos acessos? Né? Ele teve a gentileza de fazer a autodescrição para quem tem deficiência visual, né? E isto é uma coisa que a gente esquece, né? Será que, então, só porque é uma videoconferência, alguém que não enxerga não pode estar aqui com a gente participando desse tema, né? Então, são coisas que a gente tem que estar sendo chamado a atenção o tempo inteiro. E isto requer que a gente seja aberto a críticas. E é onde a gente desperta a nossa vulnerabilidade. Porque se eu não tiver medo de errar, eu não vou inovar, eu não vou mudar. E esse é o grande caminho para poder diminuir o preconceito. De verdade, e aí provoco o Felipe e Cláudia nessa história, eu não acredito que o preconceito vai ser eliminado. Nós temos que achar um local de acolhimento que cresça cada vez mais nos negócios, para que estas pessoas acolhidas vejam, entendam que aquela empresa, por fazer isto, merece o trabalho dela. Merece que ela dedique o seu tempo, que nós, como adultos aqui, passamos mais tempo na nossa vida adulta trabalhando do que em qualquer outro lugar. Então, como é que esse lugar vai nos acolher? E aí eu vou... se acolher, meu amigo, eu vou dar o máximo de mim. É verdade. Tá? Porque eu vou poder ser aquilo que eu acredito. E o que é o que eu acredito? Né? Tem um vídeo do Whole Foods Market, o John Mackey, para quem não sabe, que é o CEO do Whole Foods Market, é o cofundador do movimento Capitalismo Consciente no mundo. Tem um vídeo maravilhoso que um dos funcionários que é trans, ele fala assim, aqui me permitem que eu seja eu. Eu queria trazer uma questão que eu acho que está muito relacionada a isso que você está falando, Hugo, da vulnerabilidade, e inclusive, assim, tem até uma pergunta não, um comentário, na verdade, da Graziela Merlina, que ela diz assim, sente que muitas vezes deixamos de agir com empatia porque nos colocamos numa situação de não saber como interagir com o diferente, né? E daí a gente acaba sendo melhor não interagir, né? Eu não me aproximo porque eu não sei fazer, né? Então, a distância e a exclusão, às vezes, aumentam, né? Parece que temos um pouco de medo de dar o fora, né? E eu queria pegar isso, que eu acho que tem um pouco a ver com isso que o Hugo está dizendo, a gente precisa discutir mais esse tema, né? Eu, por exemplo, o ano passado, fazendo uma série de inclusão da diversidade, inclusive convidei o Felipe, eu, por exemplo, me deparei com uma conversa com 3 mulheres transgênero. Eu nunca tinha conversado com uma mulher transgênero e assim como você diz, Hugo, eu não vivi histórias que o Felipe viveu, eu não vivi nem imaginava o que era a trajetória de alguém dessas 3 mulheres ou de cada uma delas. Enfim, então, o que eu queria chamar a atenção nós temos que mostrar as nossas vulnerabilidades, os nossos preconceitos, as nossas dúvidas, como é que eu trato isso, como é que eu digo isso, muito sem mimimi, porque eu acho que também está virando alguma coisa chata, mas com simplicidade de dizer, eu preciso rever conceitos, eu preciso rever os meus conceitos, né, para não ser preconceituoso. Faz sentido isso? Enfim, está aberto aí, Felipe, Cláudia. Eu queria fazer algumas pontuações aqui também, Vai né? lá, Que até Cláudia, vendo vai aí o que a lá. Graziela trouxe, né?
quase acessibilidade atitudinal, né? É isso que a gente também está aqui discutindo, ou seja, perceber a outra pessoa sem preconceito, sem estereótipo, e tratá-la da maneira como você gostaria de ser tratado, ou que qualquer pessoa merece ser tratada, sem qualquer estigma, sem qualquer tipo de rótulo. Mas é um processo, acho que falar é a primeira coisa, reconhecer essas fragilidades, seja essas fragilidades individuais, sejam coletivas, empresariais, é um processo de amadurecimento nesse sentido também, que também leva a essa conscientização de todo mundo que faz parte desse ecossistema, como o próprio Felipe colocou, e até é possível que esse tipo de acessibilidade, essa mudança no comportamento e nesse olhar, ele viabiliza as outras acessibilidades, né? Uma vez que você acaba impulsionando ali as outras ações também. Mas eu queria trazer aqui duas provocações, talvez, né, que eu acho que são super importantes. Uma a gente falou um pouco mais cedo, não sou especialista em estudar pessoas ali que tem já mais experiência no mercado, mais experiência de vida, mas aqui tem um aspecto também de etarismo, né, que a gente não fala, não percebe, mas é claro que você põe rótulos e desconsidera ou desvaloriza pessoas que têm mais tempo de vida e mais tempo de mercado. Ali, no contrário do que a gente fala dos millennials, um grande foco para desenvolver, que é super importante, mas um filtro que acaba excluindo um outro tipo de pessoa, como eu falei, não é minha especialidade, e hoje uma pessoa que é a Patrícia Galante de Sá trouxe isso, em especial que agora velhice foi considerado pela OMS uma doença. Poxa, um retrocesso enorme de muitas coisas que foram conquistadas aí com muito tempo, muita batalha. Então, queria colocar isso daqui, que eu acho que é super importante, né? A gente mudou, né? E vamos mudar essa atitude e esse olhar, então nós estamos piorando os filtros, enfim. E a outra que eu queria trazer, que é exatamente a questão de gênero, né? E falar do feminino. Porque eu venho, vocês já devem ter percebido pelo meu sotaque, eu sou mineira, né, filha? Aqui vem, né, gente de várias regiões, né? Eu nasci na Barra da Saia do Café, eu conheço muito como acontece, e o agro é muito masculino. E hoje é uma grande tendência, é hype falar, né, que é um produto que é produzido por mulheres, que tem mulheres na cadeia, e quando você vai olhar, né, a profundidade de um pires, elas não estão, não. Né, tem um trabalho de inclusão que ele é super importante, né, que você tem que realmente estimular, mas quando você vai ver, está sendo colocado muito mais como uma estratégia comercial, estratégia talvez de comunicação e de marketing para ter aquele rótulo rosa, né? A gente fala muito de greenwashing, mas o pinkwashing está ali também, porque ele é cool, ele é maravilhoso, ele vende mais se você poder colocar, e na prática não está acontecendo. Então, assim, se for legítimo, óbvio, tem que comunicar. Não existem empresas perfeitas, não existem pessoas perfeitas, a gente não está ali 100%, a gente está sempre avançando, mas assim, tem que ter um cuidado nesse sentido, em ser uma jornada legítima, um compromisso legítimo, conectado com um propósito, que esteja na mesa de quem decide para discutir e promover aquele movimento. E se você está fazendo isso só para comunicar e ter um diferencial, né, é muito frágil, e a possibilidade disso ruir e virar, de fato, uma mácula ali na reputação é algo assim, algo enorme. Então, eu coloco aqui até dois desafios que a gente vive, e isso você traz também para outros tipos, né, para outros preconceitos e outras causas, talvez, né, que acabam surgindo ali sem verdade dentro das organizações ou na vida das pessoas. Felipe? Eu vou conectar algumas coisas, porque o Hugo falou uma coisa muito importante, que é, de fato, achar que entender que a gente nunca vai deixar de ter preconceito, não vai vencer todos os preconceitos, e de fato não vai. E basicamente porque as definições e nosso entendimento de realidade, ele muda o tempo todo. Então, o que hoje é entendido como gênero
daqui a alguns anos já vai ser entendido de forma diferente. E isso é muito interessante, porque uma das questões base de tratar diversidade e inclusão é se perguntar novamente sobre definições já dadas, né? Por exemplo, quando a gente fala sobre gênero, uma definição dada e que as empresas adotam é gênero é homem e mulher, mas gênero não é homem e mulher. Gênero não é isso, de fato. Gênero tem a ver com expressão de gênero, tem a ver com uma questão cultural muito maior que isso, porque ser homem no Brasil é diferente de ser homem na Arábia Saudita. É por isso que Simone de Beauvoir falava que mulher não nasce mulher, se torna mulher, porque ela aprende o que é ser mulher naquela cultura. E por isso que a gente fala tanto de gênero fluido, gênero não binário, e assim vai, várias questões que hoje se começa a assimilar e que daqui a alguns anos já vão ter outras formas de se entender como ser humano. E, novamente, essas gerações que já estão hoje aprendendo e assimilando, talvez vão ter preconceito com relação ao que vai vir depois. E essa é a grande questão de que a gente nunca vai dar conta do preconceito, porque não é sobre dar conta do preconceito dado, é sobre criar esses lugares de vulnerabilidade que o Hugo falou, e é exatamente isso. É conseguir criar essa capacidade de ter essa empatia como movimento que eu falei, ter essa humildade como postura, que é um lugar de humildade, aprender que a gente não sabe de tudo e estar aberto e abertas a aprender o tempo todo, com as gerações mais novas, inclusive, porque também é sobre isso, é entender como essas gerações estão entendendo o mundo para ver o que vai vir, e a vulnerabilidade como um lugar, assim. E as empresas precisam, é importante que as empresas aprendam a criar esse lugar de uma forma estrutural, porque no momento que uma empresa, a partir das pessoas, né, por meio das pessoas, consegue ser porosa o suficiente para mudar junto com a realidade externa, e aí vem o importante papel das pessoas, então eu consigo mudar minha cultura ou entender as demandas externas de acordo com as pessoas que estão aqui dentro, porque elas fazem parte dessa diversidade, é uma empresa realmente diversa, e eu consigo entender o que essa realidade externa me demanda. Então, nosso desafio é ser poroso e porosa, eu digo, né, a capacidade de absorver e mudar o suficiente como pessoas e como empresas para entender que a gente vai precisar mudar e reaprender o tempo todo. E aprender e entender nossos preconceitos o tempo todo. Seja as gerações que são tidas mais como cool hoje, que daqui a 20, 30 anos não vão ser mais, e é assim, a realidade do mundo é essa, mas adotar postura, né? Adotar esse processo contínuo de reflexão e ação, enfim. Então, a gente nunca vai dar conta dos preconceitos, a gente precisa dar conta da atitude, né? Da capacidade de aprender com as pessoas. É esse lugar, assim. Pegar esse gancho só, me Vai lá, permitindo, Hugo. Felipe, que eu acho que é o seguinte, meu filho mais velho, ele tem negócios de restaurante, bar, tudo mais, mas desde que começou a pandemia, ele foi logo um dos convidados, logo no dia 13 de março do ano passado, e se sentiu muito incomodado com isso. Quando se recuperou em casa, graças a Deus foi tudo bem, ele começou um movimento social, de querer ajudar pessoas que estão em situação de rua. E hoje eles já juntou um grupo, uma galera gigante, assim, de gente da idade dele, né, dos 20 aos 30 anos, que contribui toda semana, né, para organizar, então tem tarefas, tudo mais, eles vão para as ruas de São Paulo toda semana levando entre 700 e 1.000 kits de café da manhã preparados pelos jovens, né, para essas pessoas em situação de rua. Uma das coisas que eu falei para ele é que muitas dessas pessoas que estão em situação de rua, a despeito da crise, né, social que se impôs com a pandemia, muitos deles são pessoas que foram expulsas de casa por suas orientações sexuais, sem ter a aceitação da própria família. Uhum. Tá? Então, é uma situação muito, muito dura quando você encontra isso. Então, nós temos um problema também sociocultural nessa questão, né? Quando você fala do Rio Grande do Sul, né, famoso, né, pelas suas histórias de gaúcho, macho, não sei o que lá,
está longe do que a gente vê nas famílias ainda totalmente patriarcais e autoritárias do Nordeste desse Brasil. E quanto mais você vai para o interior, quando você vai diminuindo o grau de cultura tradicional, porque hoje eu acho o seguinte, né? Eu gosto muito de um termo que um amigo meu me ensinou há alguns anos atrás. Nós estávamos fazendo uma palestra juntos quando aquilo ainda era possível, né? Não era videoconferência, era no palco. E ele me disse assim, e era o começo da internet, começo. E ele falou para mim assim: Hugo, depois do advento da internet, nós não somos dono nem mais do nosso passado, né? Então, a internet traz, né, uma nivelação, um nivelamento de informação. Claro que tem fake news, tem um monte de porcaria que também traz junto, mas que permite você descobrir uma série de coisas. Mas ainda existe muito enraizamento, né, de questões muito duras. Eu estava falando com você, eu lembro no nosso alinhamento, fui líder do Comitê de Inclusão e Direitos das Pessoas com Deficiência Intelectual, né, que era gritante. Uma das razões pela qual a PAI São Paulo se transformou em Instituto Jô Clemente foi para se afastar da Associação das APAES, que continua defendendo a dependência da pessoa com deficiência intelectual, e não a autonomia, não a independência. Por quê? Porque vivem confortavelmente de uma bolsa, né, que o governo paga. E aí a gente tem essa questão também, como é que a gente traz essas pessoas, né, para oportunidades, sejam pessoas que precisam efetivamente de um lugar, né? A maioria precisa do acolhimento. E o acolhimento não é paternalismo. Eu costumo dizer no capitalismo consciente que nós temos 4 pilares: um propósito maior, uma equidade, né, entre as relações com os stakeholders, cultura e valores que perpetuem a companhia, e um líder consciente que cuida das pessoas e do nosso planeta. Nós precisamos de cuidado, né? Precisamos de pessoas que cuidem efetivamente, que recebam os outros, dando oportunidades. E muita gente diz assim: mas capitalismo consciente é paz e amor, bicho, tu faz o que quiser, entrega resultado quando der e aparece para trabalhar se tiver vontade. Não é nada disso. É muito longe disso. Então, eu costumo dizer que capitalismo, o líder consciente, não leva as pessoas nas costas e faz as coisas por elas. O líder consciente leva as pessoas no coração e mostra o caminho a ser seguido. E este é o trabalho. A gente fala assim: mas isso aqui não é uma família. Tem um empresário chamado Bob Chapman, que escreveu um livro fantástico chamado Todos São Importantes, que diz o seguinte, né? Todos que trabalham conosco, você faria isso com seu filho ou com sua filha? E se a resposta for não, você pensa o seguinte: todos que trabalham com você são filhos queridos ou filhas queridas de alguém. Legal. Gente, nós estamos indo meio para o final aqui, temos mais uns 10 minutos, então eu queria abrir um espaço para uma fala final aí. Cláudia. E até ouvindo tanto a fala do Felipe, né? Ele falou dessa capacidade de a gente absorver, quase que uma habilidade osmótica também, né, Felipe? Acho que no ambiente que a gente está, a gente absorve muito, mas a gente também entrega muito. Então, essa troca super importante. E até do Hugo falando, aí para trazer a minha mensagem final também, que os CEOs hoje têm sido desafiados a serem os Chief Enablers Officers, né? Ou seja, aquele líder que realmente viabiliza para que isso aconteça, né? E realmente mobilize as pessoas em torno de um propósito comum.
E até hoje pela manhã eu estava num debate e foi exatamente sobre isso, como tem sido demandado da liderança novos comportamentos de temas que são super relevantes, que tragam esse propósito, esses valores para o centro da empresa, né, que seja um balizador para tomada de decisões e não esteja simplesmente em uma área, claro que pode ser uma grande catalisadora, mas que tenha esse olhar transversal e esteja dentro do que é o propósito daquela empresa. Faz sentido? Né? Estamos fazendo aquilo de fato que a gente tá falando, né? Porque os valores de quem está no comando, que eu estou falando dos nossos líderes, eles são conectados de fato com os da empresa, estão conectados com aquilo que a sociedade está demandando deles, né? Eles têm essas competências ou estão dispostos a se adaptar e aprender para uma nova realidade. Então, acho que são algumas das questões que nós trouxemos hoje e como dentro das empresas a gente tem essa responsabilidade, né, em fazer com que esses valores, né, e quando a gente fala de alguns deles, mas eu considero a empatia também como um valor e uma atitude, mas isso tem que ser traduzido em ações concretas também, né, que tragam lastro, né, de maneira consistente daquilo que a gente faz. E ainda que a gente esteja inserido nesse contexto em que muita coisa é velada, eu acredito muito que hoje o que a gente fala de maneira intencional e tem que colocar isso para ser discutido, mas eu espero muito que um dia qualquer pessoa pode ser o que ela quiser, o que ela escolher, tem sem necessariamente ser destaque em jornais, título de matéria, exemplo de inclusão. É um sonho talvez grande demais, mas enquanto isso, até lá, é preciso a gente colocar o assunto na mesa, tratar dele, ter ações concretas que levem aquilo que é de fato necessário. É isso. Obrigada. Legal. Obrigado, Cláudia. Felipe? Acho que eu vou ser bem minimalista agora na parte final, mas tem uma diversidade que a gente não falou, que também é parte das diversidades e que é pouco falada, às vezes por aquela expressão de que política, religião e futebol a gente não discute, mas a diversidade religiosa que tem muito, intrinsecamente, está muito conectada a várias questões importantes para a diversidade, né? Quando a gente fala de questão religiosa no Brasil, a religião afro, principalmente, né? O candomblé, a umbanda, enfim, que ainda se tem um preconceito gigante. Uhum. Tem um ditado iorubá que diz que nós somos para, com e por meio das pessoas, o tempo todo. Que nós não somos seres, senão seres coletivos, né? E eu acho isso muito bonito. Eu sou filho de santo, eu acabei descobrindo a religião afro, sendo extremamente inclusiva, pesquisando sobre ela e aprendendo sobre racismo perto de grupos que falam sobre isso e, enfim, me aproximei e acabei me apaixonando exatamente por esse lugar. E eu acredito muito nisso. Eu acho que o capitalismo ele se torna na sua possibilidade de ser consciente quando a gente entende que não existe outro lugar senão por meio das pessoas, não existe outro lugar senão com as pessoas, né? É na coletividade que a gente cria inovação, é na coletividade que a gente cria inovação real, né? Que a gente chama de inovação social. E eu acho que isso é o mais importante, assim, a gente lembrar que inovação de verdade vai ser quando a gente conseguir realmente pensar em todo mundo, porque no momento que a gente não é propositalmente inclusivo, a gente sempre vai excluir alguém. Isso é fato. Se a gente não é propositalmente inclusivo nas nossas ações, do que a gente faz, nos nossos produtos e serviços, a gente sempre vai excluir pessoas. Sempre. Então é isso, é ser propositalmente inclusivo nessa tentativa de se mover pela empatia, se colocar em lugar de vulnerabilidade, essa postura de humildade. É isso. Legal, nossa, bonito isso. Repete o para, com... E por meio. E por meio. Muito bom. Hugo, sua última fala, uma mensagem. Eu acho que o Felipe falou uma coisa que a gente acredita muito no capitalismo consciente, né? O negócio dos negócios são pessoas. Então, cuide das pessoas que elas vão cuidar do seu negócio. Não cuide, elas vão dar um jeito também.
Tá? Então, acho que nós temos que efetivamente cuidar das pessoas, não importa o que o seu negócio faz. Se é uma tecnologia, se é um banco, se é uma produtora de café, se é um varejo, se é uma indústria, qualquer coisa, o negócio dos negócios são pessoas. E para a gente poder efetivamente viver esse papel inclusivo, de poder se transformar, há muitos e muitos anos me acompanha uma frase de um poeta uruguaio chamado Eduardo Galeano, que já faleceu recentemente, que diz que somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Uhum. Beleza. Mais uma Muito vez, bom. agradeço essa enorme oportunidade Legal. de ter tido esse papo maravilhoso com todos Maravilhoso. vocês. Felipe, Cláudia, Marco, Foi um prazer. todos que estiveram aqui Legal. com a gente ouvindo isso e saindo daqui, né, reflexivos. Passando por aqui, e Ou seja, transformando. os dois têm que andar isso. juntos, né? Eu acho que a gente precisa sair da cabeça, passar para o coração, ir para as nossas mãos e pernas, que é a nossa capacidade de agir, de transformar o mundo, né? Eu queria só destacar algumas coisas que falaram aqui que eu achei muito interessante e é de qualquer um, né? Acho que a gente falou de cuidar, a gente falou de amor, a gente falou de acolher, né? E acho que a gente falou de afeto, de afetar, muito, muito interessante isso. Acho que a gente falou de reaprender, de desaprender, né? O tempo todo a gente precisa fazer isso. Acho que a gente falou também muito fortemente de como é que a gente pode transformar as nossas empresas para serem lugares onde a gente possa ser o que seja, né? E eu acho que essas últimas semanas, esses últimos tempos, não só semanas, eu tenho visto muitas organizações se posicionarem como marcas, aderindo ou saindo de algumas coisas, né? Tirando o nome ou colocando o nome, né? Eu acho interessante isso, né? Muito legal que uma empresa se posicione, olha, esse comportamento não faz sentido dentro do propósito, dos valores da minha companhia, então eu tiro o patrocínio ou eu não quero vincular minha marca com essas campanhas ou com esses caminhos. Mas eu acho que o meu recado vai ser, vai ser muito legal o mundo, Cláudia, quando a gente achar as organizações que vão escolher essas causas, né? Mais do que hoje a gente está fazendo, um pouco nessa linha que o Felipe coloca de buscar um lugar para a gente reparar mesmo. Então, eu sonho com um dia em que as organizações escolham algumas dessas causas para a gente transformar e diminuir a diversidade, diminuir essas separações, diminuir essas diferenças todas que nos trouxeram até aqui, né? Acho que a gente Se elas está não no escolherem, mundo... Marco, se elas não escolherem, clientes e talentos vão Vamos escolher. escolher. Isso é verdade, concordo com você. E acho que a gente está num mundo de mais consciência, né? Acho que, por que a gente faz o que faz? E que resultado nós estamos trazendo para o que a gente está fazendo, né? Obrigado, boa noite a todos. Olha, tanto faz, hein? Obrigado, Felipe, obrigado, Cláudio, obrigado, Hugo. Foi um prazerzaço bater esse papo e uma honra ter mediado essa mesa. E acho que temos muito ainda a conversar, tá bom? Beijo grande a todos, uma boa noite. Que esse não seja o fim, seja o começo, né? Com certeza, com certeza. Boa noite, fiquem bem. Boa noite, boa noite a todos. Tchau.